Olá, meu nome é Mariângela e isso aqui é uma aula demo, uma aula pocket, e o nome do projeto é Se Vira nos 20. A gente tem 20 minutos para ter uma ideia sobre o controle de constitucionalidade. Bom, então primeiramente é importante entender que o controle de constitucionalidade ele se presta a controlar a constitucionalidade das normas infraconstitucionais. Essa pirâmide aqui, né, esse desenho representa o que Kelsen chamava de ordenamento jurídico organizado, e isso aqui é uma pirâmide que representa o ordenamento jurídico. Dentro dessa pirâmide estão todas as normas. Então, a gente pode dizer que existem as normas constitucionais e as normas infraconstitucionais. As normas infraconstitucionais são, por exceção, todas as normas que não são as que estão na Constituição Federal. E aqui, todas essas normas aqui, leis ordinárias, decretos, lei complementar, emenda constitucional, todas essas normas elas vão sofrer um controle de constitucionalidade em face da Constituição Federal. A novidade está aqui. Constituição e TIDH, Tratado Internacional de Direitos Humanos. Repara, o Tratado Internacional de Direitos Humanos ele está ao lado da Constituição Federal, ocupando o ápice dessa pirâmide jurídica. Então, o controle de constitucionalidade dessas normas infraconstitucionais ele deve ser feito em face não apenas mais da Constituição Federal, mas também em face dos tratados internacionais de direitos humanos. Esses tratados internacionais de direitos humanos, eles alcançam esse status de norma constitucional se eles forem aprovados por 3/5, eu não escrevi, mas vamos lá, se eles forem aprovados por 3/5 em 2 turnos, né, no Congresso Nacional. Então tem que ter 3/5 dos votos para que esses tratados eles alcancem, repetindo, o status de norma constitucional. O controle, enfim, resumindo, o controle ele pode ser o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade ele utiliza como parametricidade uma norma constitucional. Essa norma constitucional ela vai servir de parâmetro para o controle de todas essas normas chamadas normas infraconstitucionais, todas elas. Então nós temos o controle de constitucionalidade, que é feito em face da Constituição Federal. Nós temos o controle chamado de legalidade. O controle de legalidade não tem nada a ver com a Constituição Federal. O controle de legalidade ocorre quando uma norma se choca com outra norma. É um controle entre normas infraconstitucionais. É chamado de controle de legalidade pela doutrina. E a novidade é o que vem sendo chamado de controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade é feito entre normas infraconstitucionais e o Tratado Internacional de Direitos Humanos. Aliás, esse termo controle de convencionalidade, eu acho, Valério, me responda, Valério Mazzuoli, um beijo, bafônico, maravilhoso, o maior doutrinador de direito internacional, ao meu ver, hoje. E o Valério, será que esse vídeo vai chegar ao Valério? O Valério é um estudioso, talvez, arriscado falar o mais importante doutrinador, mas o Valério, ele tem difundido esse termo, controle de convencionalidade. Já pensou se isso cai na sua prova? O que vem a ser o controle de convencionalidade? Então, é isso, o controle de constitucionalidade busca seu fundamento nas normas constitucionais e hoje também nós temos os tratados internacionais de direitos humanos que galgaram status de norma constitucional se forem aprovados por 3/5 dos votos dos parlamentares e aprovarem em 2 turnos. Está no artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 3º. E agora, vamos lá. A doutrina chama o controle de constitucionalidade, dentro do estudo, ela chama de vícios materiais, vícios formais ou inconstitucionalidades materiais e formais, né? Bom, o que vem a ser uma inconstitucionalidade material ou formal, também chamada de procedimental?
O que vem a ser uma constitucionalidade material? Diz respeito à matéria, ao assunto, ao conteúdo da norma. E a procedimental, que também é chamada de formal ou procedimental, se alguém souber outro nome, que eu me recordo agora, são esses dois. Formal ou procedimental diz respeito ao procedimento, ao modus operandi, à formalidade de elaboração de uma norma. Então, a gente dá o exemplo do quórum. Do quórum, por exemplo, da iniciativa, a iniciativa de lei. O artigo 61 da Constituição Federal, no seu parágrafo 1º, diz que é de iniciativa privativa do presidente da República, né? A iniciativa, quem é que propõe, quem é que pode propor o projeto de lei? Quem é que pode apresentar o projeto de lei lá no Congresso Nacional? Quem é que apresenta o projeto de lei? Então, a Constituição define algumas pessoas que detêm essa iniciativa privativa. Isso é um exemplo de procedimento, né, de forma, de formalidade na elaboração da norma. Outro exemplo é a tramitação, é o quórum. Na tramitação dessa norma, ela tem que ser aprovada e a Constituição vai dizer quantos votos são necessários para se aprovar a norma. Então, por exemplo, uma lei complementar, a gente sabe que ela precisa de maioria absoluta. A emenda constitucional precisa de quê? De 3/5 dos votos, não é? Então, um exemplo, uma lei complementar está tramitando, entra em votação, sendo que nessa votação se utiliza o quórum de maioria simples. Bom, está ferindo uma regra constitucional. Isso aí é uma inconstitucionalidade. Se essa lei é publicada, venha a ser publicada, ela estará eivada do vício da inconstitucionalidade formal. Bom, então, formal e procedimental ou material, que diz respeito ao conteúdo da norma, à matéria, ao assunto inerente ao conteúdo da norma. Bom, deixa eu ver mais aqui. Tá. Agora, já temos 7 minutos. 3, 4, vamos lá. Isso aqui é a linha do tempo. Essa seta representa o tempo. E aqui nós temos aqui, né, pelo decurso do tempo, nós temos aqui escrito preventivo e repressivo. O controle de constitucionalidade, ele pode ser preventivo ou repressivo, dependendo do momento em que ele vai ocorrer. A referência para que ele seja preventivo ou repressivo é a publicação. Esse P significa publicação da norma. Publicação aonde? No Diário Oficial. Quando surgem as normas? Uma lei, quando que ela adquire existência? Quando que a lei lato sensu, lei complementar, lei ordinária, lei... Enfim, quando que a norma adquire existência? A partir da sua publicação. É a publicação que garante a existência da norma. Quando a norma ela é publicada, ela passa a integrar essa pirâmide jurídica, ela passa a fazer parte dessa pirâmide jurídica, ela passa a existir e compor a pirâmide jurídica brasileira. Bom, então é a partir da publicação. Aí você vai perguntar, mas a publicação, mas não tem a eficácia? A eficácia da norma, ela ocorre após a publicação. Toda norma tem uma cláusula no final da lei, está escrito o quê? Esta norma, esta lei entra em vigor 30 dias depois, 60 dias depois, 1 ano depois, na data da sua publicação. Essa é a cláusula de vigência da norma. A cláusula de vigência é que vai dar eficácia jurídica a essa norma. Porém, a existência, ela passa a existir, o nascimento dela é com a publicação. A publicação no Diário Oficial. Então, antes dessa norma ser publicada, ela é projeto de lei, ela é projeto de emenda constitucional, PEC, ela ainda é projeto, ela está tramitando aqui, olha. Por isso que o controle de constitucionalidade na faculdade de Direito, ele é ministrado depois, bom, sempre foi assim quando eu dava aula, depois de processo legislativo.
processo legislativo, você vai entender a tramitação, a produção dessas normas que vão integrar essa pirâmide jurídica. É muito importante conhecer essa tramitação. Mas vamos lá. Então, quando a norma está tramitando, ela não é norma ainda. Ela nem existe, ela não existe. Não há que se falar em norma, é projeto. Está tramitando, não tem existência. Nessa fase de tramitação da norma, no Congresso Nacional, gente, no Congresso Nacional, na ALERJ, perdão, na Assembleia Legislativa, enfim, no órgão legislativo, essa tramitação no órgão legislativo federal, estadual, municipal, essa tramitação ela pode sofrer um controle preventivo, um controle de constitucionalidade preventivo. Através de quê? Através de um instrumento, olha aqui, mandado de segurança. O parlamentar pode impetrar o mandado de segurança. Então, uma norma está tramitando lá na Câmara dos Deputados. Então, o deputado federal ele pode impetrar o mandado de segurança no STF. A competência é do STF, sendo norma produzida no Congresso Nacional. Então, o STF vai julgar esse mandado de segurança, que inclusive tem pedido de liminar. Bom, sobre esse mandado de segurança, é importante notar, eu fiz aqui algumas anotações, quem quiser anotar o número desse mandado de segurança, que é importante, é o MS 20.257. Bom, no controle de constitucionalidade preventivo, o STF tem mantido o entendimento de que ele só pode controlar a constitucionalidade na modalidade preventiva, ou seja, enquanto a norma não existe, enquanto ela é projeto, só quando se tratar de vício, cadê? Vício formal ou procedimental. Esse é o entendimento até hoje no STF. E esse entendimento, ele vem ao longo dos anos se consolidando, né? No entanto, eu não vou, a nossa aula aqui se vira nos 20, isso aqui não é, imagina que em 20 minutos você não vai ter condições de entender tudo. Aqui existe para cada ponto aqui, se eu quiser eu fico um mês falando, mas é importante saber, leia esse mandado de segurança 20.257, ou joga no Google e veja os comentários. Por quê? Porque o Dias Toffoli, o Celso Mello, o Gilmar Mendes, eles estão começando a aventar a possibilidade de controle material, quando se tratar de cláusula pétrea, ou seja, existe uma corrente, vamos dizer assim, dentro do STF, que começa a defender o controle preventivo quando a inconstitucionalidade for material. Mas para qualquer matéria não, somente quando a norma ela está ferindo ferindo as cláusulas pétreas, tá? Aí está se abrindo aí uma nova janela no controle da constitucionalidade. Porém, o controle guarda isso, o controle preventivo é somente para impugnar vícios procedimentais que ocorrem na elaboração da norma, na tramitação da norma, como, por exemplo, o quórum, o desrespeito a qualquer etapa de tramitação, como, por exemplo, a iniciativa que não tenha sido respeitada, são exemplos de procedimentos de formalidades. E aí o STF controla a constitucionalidade através do mandado de segurança nessa fase. Lembrando-se que existe essa corrente surgindo sobre o controle da cláusula pétrea, mas, vamos lá. Publicou a norma, a norma foi publicada no Diário Oficial, ela ganhou existência. A partir daqui, ela integra essa pirâmide jurídica, ela passa a ser norma cogente, imperativa, né? Todos nós temos que obedecer essa norma, isso significa ser cogente, é ser obrigatória e impositiva. E essa norma, né, que nasceu aqui, a partir daqui, então, ela pode ser atacada
repressivamente. Se chama controle de constitucionalidade repressivo, que ocorre a partir da publicação dela no Diário Oficial, quando ela adquire existência. Esse controle repressivo está aqui. O controle repressivo, ele pode ocorrer de forma direta ou indireta. O controle, já ouviram falar em controle de constitucionalidade, controle direto de constitucionalidade, controle indireto. Por que direto? Porque você ataca diretamente a inconstitucionalidade. Não, você fala, você pede no seu pedido, o seu mérito lá é pedir a declaração da inconstitucionalidade da norma. E essas ações que viabilizam, que instrumentalizam o controle direto de constitucionalidade, elas são ajuizadas no STF. Muito bem. Que ações são essas? Que ações são essas que podem ser ajuizadas diretamente no STF e que controlam diretamente a constitucionalidade da norma? ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. ADC, que você encontra na doutrina também, ADCON, C-O-N, ADCON, ação declaratória de constitucionalidade. Na ADIM, no pedido, o que eu peço? Eu peço a declaração da inconstitucionalidade de um dispositivo normativo. E na ADC, na ação declaratória de constitucionalidade, eu peço o contrário. Eu peço a declaração da constitucionalidade da norma. E nós temos ainda a ADIM por omissão, que é quando a norma constitucional, por exemplo, tem uma norma de eficácia limitada, que, o exemplo, essa norma constitucional, para ela adquirir eficácia jurídica, ela precisa de uma regulamentação e o órgão legislativo não faz a lei regulamentadora desse direito constitucional. Então, ali cabe uma ADIM por omissão. Omissão de quem? Omissão do órgão legislativo, federal, estadual, municipal, que deveria elaborar a norma, porque através da elaboração dessa norma, aquele direito constitucional seria efetivado. Então, a ADIM por omissão é pela omissão, você ataca quem? A omissão do órgão legislativo em fazer a norma, porque ele não fez e deveria fazer. E quando ele não faz, ele fere direitos nossos, né? Nossos. Então, ADIM por omissão. E a DPF se chama, a DPF é uma sigla abreviando arguição por descumprimento de preceito fundamental. Arguição por descumprimento de preceito fundamental. Bom, também visa controlar princípios constitucionais, né? E essas aqui são as ações que vão exercer, que vão, através delas, o controle direto será exercido. Elas instrumentalizam um meio de execução desse controle direto. E elas estão positivadas no artigo 102. O artigo 102 da Constituição Federal, inciso 1º, a linha A, fala do controle de constitucionalidade direto, né? Então, essas normas aqui, a ADIM, a ADCON, a ADIM por omissão, ela está regulamentada nessa lei. Você consegue enxergar. Essa é a lei que regulamenta essas normas. É uma lei que contém conteúdo de processo. E essa lei aqui embaixo, ela regulamenta a ADPF. Então, quem estuda controle de constitucionalidade tem que estudar essas duas leis. Bom, o controle direto também é chamado de controle abstrato ou concentrado. O artigo 103, esqueci. Quem é que pode ajuizar essas ações diretamente no STF? Qualquer um? Não. Os legitimados ativos para a propositura dessas ações de controle de constitucionalidade direto no STF estão no artigo 103 da Constituição Federal. O governador, o presidente da República, as mesas, aí você tem lá, esse rol cai muito em prova, em OAB. Quem é legitimado ativo para propor essas ações? Todos eles podem propor qualquer uma dessas ações.
Bom, e nós temos o controle chamado indireto. Qual é a diferença do direto para o indireto? No direto, a ação é proposta no STF diretamente para atacar a inconstitucionalidade da norma. E no indireto? O indireto, ele também se chama controle incidental, concreto ou difuso. Por que incidental? Significa o seguinte, no controle indireto, você tem o mérito, você tem o pedido numa ação, e para que o juiz enfrente o pedido, para que ele então decida sobre o seu pedido, ele tem que analisar a matéria constitucional. Entenderam? Não. Então, o exemplo é bem-vindo. E o exemplo que eu vou dar aqui, eu fiquei pensando em qual exemplo dar, e eu ia dar um exemplo sobre direito eleitoral, mas eu achei melhor dar um outro exemplo, sobre a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Bom, o artigo 1723 do Código Civil, 1723 do Código Civil, ele diz o seguinte: é reconhecida a união estável entre homens e mulheres, entre mulher e homem. Então, quando esse artigo ele foi publicado, quando o Código Civil ele foi publicado contendo esse artigo, isso causou um grande alvoroço. Por quê? Se dizia que esse artigo 1723 ele estaria ferindo princípios constitucionais, normas constitucionais de garantias como pétreas, inclusive, como liberdade de pensamento, liberdade sexual, como a igualdade entre as pessoas, como a dignidade da pessoa humana, entre outros. Então, um exemplo. Vamos supor que essa ação foi julgada em 2011. Então, vamos supor que em 2010, um casal homoafetivo, o companheiro desse homem, ele tivesse falecido e deixado uma pensão, e esse companheiro dele entra com a ação judicial para receber essa pensão decorrente da morte do seu companheiro. E ele quer ver a sua união estável homoafetiva reconhecida pelo Poder Judiciário. E aí, tem uma norma, que é o 1723, que diz que a união estável somente pode ser entre homem e mulher. E aí o juiz, para estender o direito da união estável a esse casal homoafetivo, ele tem que enfrentar o fundo constitucional. Então, você vai alegar na sua petição inicial, né? Você vai dizer o quê? Que o 1723, ele fere os princípios tais, igualdade, da liberdade, da dignidade da pessoa humana, e por isso deve-se estender esse direito ao companheiro homoafetivo. Bom, então o juiz, para dizer você tem direito à pensão ou não, ele tem que passar primeiro e enfrentar a questão constitucional. Por isso o controle indireto de constitucionalidade, ele pode ocorrer no juizado especial, ele vai ocorrer no primeiro grau de jurisdição, ele vem lá de baixo, ele vai subindo, em graus recursais até chegar no STF. E ele chega no STF, ele pode chegar ao STF através de um recurso extraordinário. Já tem 22 minutos, eu não me virei nos 20, hein? Mas vamos lá, tá terminando. Ele chega no STF através de um recurso extraordinário, que está previsto no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. Então, o STF vai apreciar essa questão, né? E bater o martelo em definitivo. Afinal, o sujeito qual é o pedido? Não é a pensão por morte? Esse é o pedido. Mas ele só vai ter a pensão por morte se esse magistrado entender e reconhecer a união homoafetiva como união estável. Então, o STF vai, como se diz, bater o martelo, decidir em último grau essa questão que surgiu lá embaixo e foi subindo em grau recursal. E o recurso é o recurso extraordinário. Por isso se chama indireto e incidental, porque ele é incidente dentro do processo. Você tem o pedido, mas incidentalmente está lá no meio. Para ele julgar o pedido, ele tem que enfrentar esse incidente, que é o controle dessa norma que você está dizendo que é inconstitucional. Bom, e é concreto, também é chamado de controle concreto, porque é um caso concreto e difuso, porque pode ocorrer do juizado especial, nas varas, trabalhista, federal, civil, família, penal, em qualquer matéria.
em qualquer instância e vai subir, se subir em grau, se alguém recorrer, pode chegar ao STF através desse recurso extraordinário que está positivado no artigo 102, inciso 3º. Bom, o STF vai decidir e depois que ele decide, ele faz o quê? A decisão transita em julgado e ele encaminha essa decisão para o Senado Federal. E a gente vai ver por quê. Porque os efeitos aqui no controle direto, eles são efeitos erga omnes. Tá do lado de cá. Efeito erga omnes. E no controle indireto, o efeito é inter partes. Significa que no controle indireto, aquela decisão só vale para as partes. Erga omnes vincula Poder Judiciário, Poder Executivo, Federal, Estadual, Municipal, vincula a todos no Brasil inteiro. E no indireto a interpartes. Aí você pergunta, uma questão tão importante chega no STF por recurso extraordinário e tem efeito interpartes? Sim. E aí há uma previsão dentro da Constituição, no artigo 52, inciso 10, 52, inciso 10 da Constituição, em que o Senado Federal, ele vai então fazer um decreto, para que esse decreto confira efeito erga omnes a essa decisão do STF. Por isso o STF, em recurso extraordinário, julgou, transitou em julgado, ele encaminha para o Senado Federal, para que o Senado Federal, através de um decreto, esse decreto produza efeitos erga omnes para essa decisão. Bom, é isso aqui, efeito erga omnes e interpartes. Então, no controle indireto, o efeito é sempre interpartes. Sempre. E no final, quando o STF julgou, transitou em julgado, acabou, c'est fini, enfin, aí ele manda para o Senado Federal e artigo 52, inciso 10, para que produza efeitos erga omnes através de um decreto. Bom, e agora aqui tem aqui tempo, ex nunc diferido. É o seguinte, no julgamento pelo STF, no controle de constitucionalidade direto, aqui, inclusive isso tem previsão nesta lei, aqui está previsto, esses efeitos estão previstos aqui, com exceção do diferido, que é inovação jurisprudencial. É o seguinte, os efeitos podem ser ex nunc diferenciados, isso com relação ao alcance dessa decisão no tempo. Essa decisão vai retroagir, vai lá para trás, alcançar lá atrás e vem gerando efeitos? Ou essa decisão então vai gerar efeitos a partir da sentença para frente? Bom, todos os professores ensinam, eu aprendi assim, ensino porque dá certo, que o ex nunc nunca retroage, porque olha, é quase nunca, né? Nunca retroage. Então, uma sentença com efeitos ex nunc significa que aquela decisão ela não vai retroagir, ela não vai alcançar lá atrás, ela vai começar a produzir efeitos a partir de agora. Nunca retroage. O tunc retroage e vai em frente. Mas aí temos bom, eu botei 2 terços aqui, é o seguinte, aqui nessa lei que trata da ADIM, da DECOM, ADIM Promissão, ela fala dos efeitos e diz, olha, quando o STF julga em constitucionalidade, tem que ter 6 ministros, são 11, tem que ter 6 ministros e no mínimo 8 presentes. Onde está escrito? Aqui, na lei 9868. Então, aqui tem que ter 6 votos para poder declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma. Um parênteses, por que alguém vai fazer uma ação para pedir a constitucionalidade da norma, se todas as normas presumem-se são constitucionais? Por quê? Um exemplo, está causando tumulto uma norma que foi produzida no âmbito estadual do Rio de Janeiro. Então a LERJ fez uma norma e está todo mundo impugnando a norma, entupindo o judiciário de ações, e aí o governador, de interesse dele, acalmar e debelar esse motim jurisprudencial, né? E aí ele então faz por exemplo, uma ação declaratória de constitucionalidade, pedindo que o STF declare a norma constitucional. Por quê? Porque o STF declarando a constitucionalidade dessa norma, todos os tribunais do Rio de Janeiro, todos os juízes, todos vão estar vinculados a essa decisão e vai acabar essa confusão. Então, pode ser que alguém, um daqueles do 103, um daqueles legislados, tenha interesse, em razão de uma discussão sobre a constitucionalidade da norma que esteja ocorrendo especificamente, ou muita gente ajuizando ações no judiciário para poder
obter a inconstitucionalidade, ou pior, muitos juízes concedendo e entendendo que a norma é inconstitucional, ele corre no STF e faz uma ação declaratória de constitucionalidade, para buscar a constitucionalidade, a declaração de que aquela norma ela é constitucional, e aí vincula e acaba com tudo. Bom, acaba com a bagunça, né? Porque vira um inferno. Um entende que dá o direito, outro entende que não é. Bom, e aí, o que eu ia dizer é que quando declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, a declaração é feita por 6 votos. E aqui 2/3 dos votos. Então eles fazem uma outra votação com quórum de 2/3 para decidir sobre os efeitos da norma. O efeito diferido é a novidade. O efeito diferido é porque o STF já julgou algumas vezes assim: tá bom, então aconteceu até agora, não dá para desfazer porque já gerou consequências, essa decisão, esse direito gerou muitas consequências, então tá bom. Então até agora valeu, mas daqui para frente não vale mais. Então o efeito diferido é quando não é nem nunc, nem tunc. Ele dá o efeito que ele quiser. Ou ele diz que daqui para frente vai começar a valer daqui a 2 anos, ou então valeu só até agora e daqui para frente não vale mais. É o chamado efeito diferido. O importante é você saber que isso pode acontecer. Isso é conteúdo dessa decisão específica. Eles votam só para julgar os efeitos e o quórum é de 2/3. Gente, não consegui fazer o Se Vira no Gente, né? Nós temos 30 minutos de aula. Constantino, você que pediu, espero ter ajudado. Essa aulinha é uma aulinha para esclarecer, para iniciar você no estudo de direito constitucional. Espero que você tenha entendido e vamos estudar constitucional juntos na próxima. Um beijo no coração de todo mundo, viu, gente? Obrigada por ter me assistido, tá? Um beijo.